Olá, tudo bem? Eu acho que você já sabe que eu estou preparando um curso de geobiologia revolucionário, ou conservador. Bem, não importa, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Fique comigo. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O tema de hoje tem a ver com as questões conservadoras e revolucionárias. Não tem nada a ver com política. Ou talvez tenha, pode ser que sim, pode ser que não. Mas a razão dessa história, de eu estar contando essa história para você é o seguinte: eu tô escrevendo, a gente escreve ora um tema, ora outro e as coisas vão se misturando. Eu estou escrevendo a aula de número 14, do curso de Geobiologia Multidimensional. E essa aula, ela tem muito a ver com a ciência da habitação. Nós já passamos por uma primeira parte, uma parte mais introdutória, e agora eu tô indo para esta aula de geobiologia multidimensional. É uma aula focada nos princípios de construção. E eu queria compartilhar uma coisa muito importante com você, que foi uma sacada, a respeito de uma questão de como deve ser a construção, de como deve ser o seu olhar como geobiólogo a respeito de uma construção. Eu só quero lembrar você o seguinte: você, como geobiólogo, é uma pessoa que vai dar uma orientação para a pessoa que te procura, ou simplesmente você vai responder perguntas, vai fazer aquele relatóriozinho básico, vai responder pergunta e tudo bem, eventualmente fazer uma correção ou outra, ou você será aquela pessoa responsável no momento da história daquela pessoa, na história daquela família, na história daquela empresa. Você é o pilar fundamental da transição entre a família ou a empresa ficar na condição em que está, guardar, reservar os seus princípios e ir adiante no processo, ou derrubamos tudo, põe tudo abaixo e vamos começar tudo de novo. Você tomar essa decisão, você saber que neste momento é a decisão que você vai tomar. Se você tem uma atitude revolucionária ou se você tem uma atitude conservadora. Então eu quero chamar a atenção para você, principalmente de uma obra. Olha aí a obra, Edmund Burke, que tem a ver com o conservadorismo, e também uma obra que fala sobre a reflexão sobre a Revolução Francesa. Então essa ideia revolucionária e conservadora realmente começou a ficar mais evidente em termos de consciência, assim, dentro de parâmetros intelectuais, a partir do século XVII. Século XVI, século XVII, é basicamente isso. E aí o que aconteceu? Eu tô discutindo aqui nessa nossa aula que a partir do século XVI, a Europa saiu pelo mundo. A Espanha, a Inglaterra, a Holanda, Portugal, uma das maiores, se não a maior escola de navegação de todos os tempos, com conhecimentos profundos a respeito de como as coisas funcionam. Bom, eu não vou falar disso agora não. Eu quero chamar a atenção para o fato de que quando esses indivíduos foram para os lugares mais distantes e ali instalaram as suas colônias, a construção de uma habitação cujo propósito da construção de uma habitação é fazer com que ela seja uma caixa de ressonância, reverberando. Dentro dessa caixa de reverberação existe um grupo de pessoas com propósitos específicos. Eu não estou dizendo que são bons ou maus propósitos, com propósitos específicos. Pode ser uma família, pode ser uma empresa. A definição de habitação, ela tem esse caráter, quer seja de uma moradia, de um grupo familiar que ali vive, convive, sobrevive, se interrelacionam, ou de uma empresa, onde as pessoas, os funcionários que ali vivem, sobrevivem, se interrelacionam e produzem, têm as suas características. Então, como deve ser essa construção? Ela deve ser uma construção mais conservadora? Ela deve observar esses preceitos, a arquitetura, pintura, logotipo, fala, propaganda. Eu estou falando de uma empresa.
ou de uma família guardar os elementos históricos e ancestrais deste grupo familiar, deste sobrenome que muitas famílias carregam consigo. Então esses são aspectos conservadores. Por outro lado, repetindo, a ideia de conquista, quando nós vamos para um outro mundo, quando a gente vai para um outro continente, a ideia de conquista, e claro está, a conquista em colocar pessoas numa determinada região, num determinado território, e a ideia de edificação, a ideia de construção, a ideia de habitação ou moradia, ela tem um caráter único e exclusivamente de abrigo. Ela não tem uma outra função senão essa. Levantar as paredes, colocar as aberturas, portas e janelas, fazer o telhado e tudo mais, de tal forma que ela sirva para propósitos muito específicos e urgentes. Então, aí ela tem sim um caráter até revolucionário. Bom, dentro desse aspecto nós podemos até extrapolar esse conceito para o planejamento urbano. Algumas regiões da Europa são regiões mais conservadoras. A Inglaterra, por exemplo, o seu planejamento urbano, a sua estrutura de jardinagem, ela obedece essa questão, essa sinuosidade que a natureza nos propicia, nos traz um conceito de que qualquer pequena modificação que possa eventualmente ser feita, uma trilha, um plantio de uma árvore, a poda, ela obedeça ao contexto geral daquilo que é a obra da criação. Por outro lado, em lugares mais revolucionários, uma cidade revolucionária é Paris, é uma cidade absolutamente esquadrinhada. Os jardins daquela cidade são absolutamente... Estou dando esse exemplo, mas existem outros. Ela foi absolutamente tudo derrubado e colocado as coisas dentro de esquadros e linhas retas para que a urgência propositiva daquele agrupamento urbano fosse efetivo, ok? Então, você pega hoje as grandes metrópoles revolucionárias, por exemplo, Moscou, São Petersburgo, Brasília. Brasília é efetivamente uma capital eminentemente revolucionária, onde tudo é colocado de forma muito esquadrinhada e muito espalhado. Ninguém é absolutamente dono de nada. Ao passo que existem algumas cidades, graças a Deus é a maioria, quando eu digo graças a Deus, que é a minha linha de pensamento. Eu me considero uma pessoa mais conservadora. Eu não estou dizendo que dentro do conceito urbano, do conceito de moradia, aspectos revolucionários não sejam importantes, sem dúvida que sim, sem dúvida que sim. Bom, então existem algumas cidades que guardam elementos conservadores, até o seu planejamento urbano prevê ícones, símbolos, a própria jardinagem, a preservação arquitetônica da sua história. Eu falo isso por Santa Catarina. Santa Catarina tem uma tradição germânica muito forte. Então muitas das cidades aqui do interior, que é o caso de Blumenau, Joinville, Pomerode e outras tantas, guardam na sua arquitetura e no seu planejamento urbanístico essas características mais conservadoras. Não preciso dizer que são cidades que, dentro da sua história, são cidades prósperas, onde a alta tecnologia, por exemplo, a parte de motores, nós temos aqui em Santa Catarina uma tecnologia que é imbatível, motores elétricos que são considerados de maior rendimento no mundo, de alta tecnologia, dentro de uma região, dentro de um olhar eminentemente conservador. Tá certo? Então cheguei a esse ponto na discussão dentro da nossa aula 14 no curso de Geobiologia Multidimensional, logo ele vai estar sendo publicado, é que você que provavelmente quer se tornar um geobiólogo, você quer ter isso como profissão,
não vai bastar que você conheça os princípios da geobiologia, que você conheça a fenda, falha, fratura, radiação, gás radônio, rochas. Claro, você vai precisar saber tudo isso. Isso é indispensável que você saiba. Radiação eletromagnética, radiação ionizante, nível biométrico, todas essas... Você vai precisar saber disso aprofundadamente. Mas esta parte da geobiologia é a parte onde você só usa os aparelhos. Conhece radiestesia e, por sinal, se você não for um bom radiestesista, você é só um pendulador, provavelmente a tua performance em áreas mais avançadas, se é esse o conhecimento que você tem de radiestesia, para você ir para o próximo nível, que é o da geobiologia multidimensional, conceitos mais avançados, esse conhecimento que você tem, eu sinto muito, é insuficiente para você ir para o próximo nível. Eu estou te convidando a fazer um trabalho consigo mesmo, de estudo, tenha dedicação a isso, para que você se torne realmente um bom profissional. Então, nesta etapa do seu ofício como geobiólogo, que é dar ao seu cliente, né, o proprietário de uma casa, ou mesmo um grupo empresarial, uma instituição, essa consultoria introdutória, que você vai ter a coragem, a competência e a sabedoria para dizer, olha, agora nós estamos ainda numa etapa conservadora do seu processo. Toda a nossa análise e consultoria se prende especificamente para seguirmos nesse sentido. Não, chegamos numa etapa onde agora é a etapa revolucionária. Nós vamos ter que colocar tudo abaixo, tirar telhado, derrubar a parede, fazer grandes reformas para seguirmos nessa próxima trajetória. Não é a outra, mas é a próxima trajetória. Porque quando você estuda geobiologia multidimensional, esse estudo ele tem a função de fazer uma análise histórica daquele indivíduo, daquele grupo familiar, daquela empresa. Então, se ele tem uma história que são os elementos da quarta dimensão do passado, ele tem também um influxo divino da quinta dimensão que faz com que ele tenha uma trajetória. Então, o processo revolucionário não necessariamente é extinguir com tudo e acabar com tudo e começar do zero para uma outra coisa. Não. O processo, a ação revolucionária do geobiólogo é de lembrar que agora é a outra etapa, não o outro caminho. O caminho é o mesmo. É sempre um, mas agora é a próxima etapa. Eu repito, a próxima etapa pode ser uma etapa revolucionária ou uma etapa conservadora. Tá bom? Então, esse conceito nessa parte que pode estar ajustada à fase introdutória do processo, onde você discute esse assunto com o arquiteto, discute esse assunto com o pessoal da engenharia, você tem que conhecer sobre isso, precisa estar aparelhado para isso, você precisa ter, você tem que ter esse sentido de maturidade no processo. Por outro lado, é possível que você encontre uma situação onde as moradias já não são moradias compartilhadas, são os prédios de apartamento, né? São os condomínios, esses conjuntos habitacionais. Então, onde as construções, as edificações, elas são padronizadas. Então, os apartamentos são todos iguais, os conjuntos habitacionais das casas são todas iguais. Eventualmente, em algum condomínio, pode ser que sim, pode ser que não, existe alguma variação em termos de edificação, em termos de construção. Mas, de todo modo, é como se alguma coisa já estivesse pronta e você precisa fazer uma análise, dar a sua opinião e estar preparado para de algum modo, ser essa pessoa importante na vida daqueles que procuram o teu assessoramento, o teu acolhimento, o teu aconselhamento. Dessa forma, é importante que a partir de agora, você que quer ser um geobiólogo, você que tem essa intenção, né,
de fazer esse trabalho, e eu posso assegurar a você, é extremamente gratificante. Eu faço isso há quase 5 décadas. Eu vim aprendendo a duras penas até chegar a esse grau de maturidade. Tudo aquilo que eu já passei de sufoco, de coisas que eu aprendi que não são verdades, de coisas que eu testei e não funcionam, coisas que efetivamente não têm o menor sentido, né? Coisas que são resquícios de nova era, são resquícios dessa revolução cultural tacanha, desse esoterismo esquisito, esse esoterismo de varejo, tá? Ficou tudo para o passado agora. Esse trabalho de geobiologia que eu estou fazendo hoje, ele realmente é um trabalho, ele é um trabalho conservador com um viés revolucionário. Por que conservador? Porque tem muitas coisas lá no passado que foram muito importantes que eu pude resgatar. A boa literatura, que eu pude resgatar alguns autores, que eu guardei com muito carinho algumas entrevistas, algumas anotações com pessoas que foram muito importantes para mim. Pessoas que me levaram para o próximo nível, tiveram a delicadeza de me levar para o próximo nível na compreensão e no entendimento de determinados fatores. E ao mesmo tempo, eu fui tendo a oportunidade de fazer testes com coisas que efetivamente não funcionam. Não funcionam. Aí você sai da infância, dessa juventude atrevida, e passa para um estágio agora onde você testa, retesta exaustivamente todos esses conhecimentos e conceitos. Quando você chega nesse nível, toda e qualquer possibilidade revolucionária agora é possível, porque você tem hoje é possível que isso aconteça com você. Você tem bastante conhecimento, você tem bastante informação e pode oferecer para aquela pessoa que te procura soluções adequadas para cada um dos casos. Essa é a minha proposta, eu tenho me dedicado a isso com afinco. Nesses últimos 2 anos me debruçado na revisão bibliográfica, na revisão de conceitos, em todas as etapas de procedimento, né? E eu preparei um plano de trabalho super legal. Eu estou compartilhando isso com você de tempos em tempos. Essa informação que eu estou te passando agora é uma informação de valor. Afinal de contas, as pessoas sabem que você é praticante de geobiologia, as pessoas sabem que você faz análise radiestésica de alta performance. Isso está claro para você. Isso está claro para as pessoas que fazem parte do seu grupo de convivência, das suas relações interpessoais. Caso contrário, é chegado o momento em que você precisa dizer essas coisas para as pessoas, tá? Ou, claro, desculpe, eu vou usar uma frase que usei, você vai passar o resto da vida pendulando. Você vai passar o resto da sua vida respondendo perguntas. Perguntas, você vai responder perguntas. Então, é aquela história. Eu sou enfático nisso. Radiestesista que faz pergunta não é radiestesista. Você tem que pensar como um radiestesista. Eu vou usar essa frase de um radiestesista contemporâneo hoje que fala isso sempre. Tem que pensar como um radiestesista, tem que pensar como geobiólogo. Você tem que ter uma visão, uma visão além do alcance, uma visão estratégica sobre os processos, para que você não mais responda perguntas, mas que você apresente soluções. Você vai dar respostas de perguntas que o seu cliente não fez. Você vai dar respostas a perguntas que o seu cliente ainda não conseguiu fazer para você. Eu espero que você tenha apreciado essa mensagem de hoje. Se você gostou, por favor, dê o seu like. Se você gostou e achar que tem alguém mais que gostaria de assistir a esta fala, por favor, divulgue. Eu peço, por favor, indique este vídeo para 5 pessoas na sua rede de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, enfim, no Twitter. Se você puder fazer isso, eu fico profundamente agradecido. É a única maneira de nós levarmos o conhecimento de forma mais continuada e efetiva e de maneira orgânica. Assim a gente se consolida dentro desse trabalho.
claro, alguns de vocês, eu não tenho financiamento de ninguém para produzir o que a gente vem produzindo hoje. Então isso é um trabalho que, quando você recebe essa informação e você me ajuda na divulgação, isso contribui muito, e eu sou profundamente grato por essa sua ação, tá bom? Qualquer coisa, tem algumas informações aqui na descrição do vídeo, e eu aproveito para deixar um grande abraço para você, e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!